16. Atos 3, 1 a 12, 1 a 16. O berçário já está aberto. Então, se o seu filho ou filha não estão dormindo, você pode acompanhar de lá. E eu peço que acompanhe mesmo, pai e mãe. É uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração agora, aqui dentro do templo. Não é a mensagem que eu ia pregar. E eu quero dizer que não é uma mensagem tranquila. É uma mensagem dura e disciplinadora. Foi o que eu senti no meu coração enquanto eu orava aqui ajoelhado. Senti a disciplina do Espírito na minha vida. E pedi que o Senhor me desse a palavra que Ele queria e não a que eu queria pregar, que já está até no PowerPoint lá com o Rafa. E Ele me deu. E eu nem pedi confirmação, mas essa última canção diz exatamente o que eu quero ministrar. Eu quero falar sobre um cristão cheio do Espírito Santo. Põe a última música. Você tem ela aí, Rafa? Põe a parte que diz assim: vem como em Pentecoste. Está aí. Bem, se não todos, a maioria de nós cantamos esta expressão. Vem como em Pentecoste. Se nós olharmos a igreja dos nossos dias, nós não vamos achar a igreja como em Pentecoste. O que a igreja dos nossos dias mais faz hoje é ir aos cultos. A prática mais clara, precisa, comum e intensa de qualquer igreja é ir aos cultos, de qualquer cristão, generalizadamente falando. Não estou falando de um ou de outro, mas da prática cristã. Se a gente fosse medir a presença do Espírito pela igreja de hoje, nós diríamos que aquilo que o Espírito mais faz com o cristão é levá-lo à igreja, no dia e na hora do culto. Mas não é isso que está em Atos. Se você abrir o livro de Atos e ler na sua casa, você não vai ver isso como prática prioritária. Se você for sincero com a sua vida e ler Atos como um raio-x do seu coração, você vai ver que a igreja e provavelmente você se distanciaram do evangelho genuíno de Pentecoste. Eu, enquanto orava sobre isso, o Senhor foi falando ao meu coração. E me deu essa mensagem agora. Como eu disse, não é a mensagem que eu preparei para pregar. Então abra a sua Bíblia em Atos 3 e acompanhe esse texto. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que era ali colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Pegando-se o mendigo a Pedro e a João,
Todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Agora verso 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome, curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Nós temos buscado o avivamento aqui nessa igreja há 636 dias. O Espírito Santo nos despertou para esta busca. Eu, pelo menos, tenho feito isso. É verdade que um dia ou outro eu busco mais ou menos, mas é o meu alvo. E eu quero dizer para você que é membro desta igreja, que este tem que ser o seu alvo. Se você é membro da Igreja Cristã da Zona Sul e entendeu que Deus te quer aqui, o seu alvo de vida não é ser um cristão religioso, não é ser apenas um membro que vem uma vez por semana, mas é ser cheio do Espírito Santo, pleno de um avivamento genuíno. Quando eu comecei a pregar sobre isso, eu disse com clareza que esse tipo de avivamento nós ainda não havíamos experimentado como igreja no Brasil. Mas não havia nada que impedisse de buscarmos. Só que nós vamos fraquejando ao longo do tempo. E o Espírito Santo então me incomodou no início deste culto, falou: redesperte a igreja. Chame a igreja de volta. E eu quero chamá-la a igreja para isso. Se você nos visita, você também está sendo desafiado, independente de ser ou não membro desta igreja. E o que o Senhor colocou no meu coração foi exatamente isso. Um cristão precisa ser cheio do Espírito Santo. O resto é dispensável. Foi para isso que o Senhor Jesus nos salvou. E se nós quisermos ser como a igreja de Pentecoste, essa de Atos, não tem outro caminho para você. E como é um cristão cheio do Espírito Santo? Esse texto é muito tranquilo e claro. Ele diz primeiro que qualquer cristão só vai ser cheio do Espírito Santo se ele for um homem ou uma mulher de oração. Pedro e João, versículo 1, subiam ao templo na hora da oração às 3 da tarde. Qual é a sua hora de oração? Você jamais vai ser cheio do Espírito Santo se você não tiver uma hora de oração. Não é essa hora que você vem ao culto litúrgico. Porque culto litúrgico, irmãos, qualquer igreja, ou melhor, qualquer religião na face da terra sabe fazer. Tem manuais para isso, que ensinam, basta ler o manual. Não tem muito o que fazer. Mas a presença de Deus se vê e se recebe pela oração. Este é o caminho, não existe outro. E não é possível que você se contente com uma presença uma vez por semana, de 1, 2 horas, como dura o nosso culto. Você precisa ter a sua hora de oração. Essa semana nós teremos semana de consagração, e a hora de oração será às 5 da manhã. E se você entender o recado de Deus através da minha boca, nesta noite, você vai colocar o seu relógio e vai acordar às 5 horas, porque você vai ter sede de encontrar com o Senhor. Não será uma prática litúrgica, porque ninguém vai ver. Você vai estar com o Senhor e Ele vai estar com você, e será um encontro de intimidade. Não há possibilidade de ser alguém cheio do Espírito Santo sem vida de oração. De segunda a segunda. Domingo não é um dia mais sagrado que o outro. Domingo é um dia tão sagrado quanto a segunda. E na realidade, diria eu, que nós precisamos orar mais na segunda do que no domingo.
Porque na segunda nós enfrentamos muito mais lutas e desafios e problemas, não temos o acolhimento da igreja, o reforço da pregação, nem a ajuda do louvor. Por isso, para ser cheio do Espírito é preciso ter vida de oração. E ninguém pode definir para você que você vai ter uma vida de oração se você não quiser ter. Então marque aí, se você quiser ser cheio do Espírito, você tem que ter a sua vida de oração. E se você não tem, o Espírito que falou comigo aqui enquanto eu estava ajoelhado está disciplinando você. Está cobrando de você. A palavra não é para quem está do seu lado, nem para quem não veio. O Espírito está dizendo, olha, corrija isso na sua vida, porque eu quero encontrar com você todos os dias. É preciso ter um tempo de oração. Mas uma pessoa, um cristão cheio do Espírito Santo, em segundo lugar, se compadece dos sofrimentos do seu próximo. Versículo 4 do mesmo texto diz assim, Pedro e João olharam bem para ele. Aquele menino tinha um problema sério, ele não conseguia andar. Diz o texto que ele era realmente aleijado. Além de ser aleijado, era um mendigo. Vivia de esmolas. E aquilo, naquele instante, veja bem, por que Pedro e João estavam cheios do Espírito? Eles se compadeceram dele. Porque Pedro e João já tinham passado por aquela porta. A porta formosa não era desconhecida deles. Não era a primeira vez que eles estavam passando. Eles passaram ali várias vezes. Mas hoje, naquele instante, era diferente. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo se compadece do seu próximo. Enxerga o sofrimento do outro. Não interessa que tipo de sofrimento. Não interessa se o sofrimento é de enfermidade, é financeiro, é relacional, é uma depressão. A pessoa que conhece e anda no Espírito consegue olhar para o próximo e ver mais do que um tronco de árvore. Porque por troncos nós passamos sem cumprimentar. Mas pessoas não. Pessoas têm necessidades. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo fazendo shows religiosos na frente de um palco. O evangelho construído aqui pelo Senhor Jesus e depois pelos discípulos em Atos saía atrás das pessoas necessitadas de ajuda. Por isso que a maior marca do cristianismo é o amor. Porque o amor revela um evangelho que não é... Pode deixar, não precisa trazer agora não. Depois você traz, vai ter que colocar a mesa aqui. O evangelho não é marcado por religiosidades, irmãos. É fácil vir a um culto uma vez por semana. Mas se envolver com a necessidade de alguém e ser responsável por ela e ter que procurar ajudá-la, isso é mais difícil. Envolve uma carga que você vai ter que carregar. Porque você vir sozinho, entrar e daqui a pouco ir embora, você não carrega carga nenhuma. Às vezes até desfaz das suas. Mas não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus faz com que a gente carregue a carga. Que você se interesse pelo drama. Que você vá atrás. Que você saia da sua zona de conforto. E é isso que o Espírito faz. O Espírito nos impulsiona para nos preocuparmos com as pessoas. Não haverá Evangelho autêntico sem amor. Pode ser lindo, maravilhoso, ter o dom que for. Se ele ficar aqui na frente, não é o cristianismo autêntico. E disse o Senhor Jesus, não vai para o céu. Não vai para o céu. O Senhor dirá, se nunca vos conheci. Mas quando alguém é cheio do Espírito, ele se preocupa. Ele está interessado. Ele quer saber qual é o problema. Ele não apenas olha, aperta a mão e diz tchau. Ele se envolve. Sem discriminação, independente da pessoa, não interessa a fé, não interessa a escolha. Ele está preocupado em ajudar. Irmãos, o Espírito Santo é o maior ajudador que existe.
Ele não te salvou para você ficar na sua casa e ganhar o seu salário e investir no seu futuro e dos seus filhos e netos. Não. Ele te salvou para você ajudar pessoas. Ele te chamou e disse: agora vão. Eu sei que o Senhor tem um avivamento para nós, mas Ele não vai se manifestar se nós não ajudarmos uns aos outros e ajudarmos as pessoas que precisam. Você precisa ter sede disso. Igual precisamos ter sede de ser cheios do Espírito Santo, nós temos que ter sede de gente. Senhor, coloca alguém no meu caminho para que eu possa ajudar. E às vezes a única coisa que o Senhor vai fazer é abrir os seus olhos, porque já tem alguém no seu caminho. Só que você não quer ver. Quem o Senhor colocou no seu caminho hoje? Quem Ele vai colocar amanhã? Quem o Espírito traz na lembrança, falando assim, você podia ter ajudado essa pessoa? Queridos, o Senhor não é egoísta. A igreja é, mas não o Espírito Santo. Um cristão cheio do Espírito tem vida de oração, se compadece dos sofrimentos do seu próximo. Versículo 6, um cristão cheio do Espírito sabe o que tem da parte de Deus. Versículo 6 diz assim: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. O que você tem da parte de Deus? Querido, se tem alguma coisa que o Evangelho é rico, rico. Ele não é rico de dólar, de ouro, porque ele está dizendo aqui, eu não tenho prata nem ouro. E para fazer a obra de Deus, deixa eu te falar, a gente não precisa nem de prata nem de ouro. Mas a gente precisa daquelas coisas que o Senhor tem, que Paulo chama em Efésios de bênçãos espirituais. Riqueza espiritual. O que você tem? Você não vai ser cheio do Espírito Santo se você for pobre espiritualmente. Se você não souber o dom ou os dons que você tem, e se você não for atrás de outros. Abra sua boca e clame por dons. Fale, Senhor, eu quero ajudar as pessoas. Me conceda dons. O maior número possível, porque Ele não tem limite. O que você pedir, Ele vai te dar, se Ele souber que você vai usar para transformar vidas. Pedro e João dizem assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho outras coisas. Eles sabem o que eles têm. O Senhor é rico, meus irmãos. O fruto do Espírito é riquíssimo, mas o fruto é amor, alegria. Existem cristãos, membros de igreja, que não conseguem ter alegria há muito tempo. Paz, longanimidade, conseguem se controlar, domínio próprio, bondade, fidelidade, benignidade. Diz o texto, contra estas coisas não há limite, não há lei, você pode usar à vontade. E depois nós abrimos aqui nas cartas de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, e vemos que tem no mínimo 23 dons, no mínimo. Mas de alguma forma nós, a igreja cristã, nos tornamos uma igreja que cativa os outros a ficarem assentados. Então eles vêm e se assentam. Se fôssemos tirar então um retrato do que o Espírito Santo faz no cristão, é vir para a igreja e se assentar. Não, o Senhor te chamou para trabalhar. Ele falou assim, coloca a mão no arado. Ele chamou servos. E Ele deu dons, viu, adolescentes? Deu dons para vocês. Ninguém precisa nem virar jovem para ter dons. Se vocês buscarem, se vocês adolescentes estiverem fazendo a oração certa, vocês terão dons. Porque o dom não tem discriminação. O que você tem da parte do Espírito? O que você pode falar? Eu sei o que o Espírito me deu. E usar isso. Não só dentro da igreja, mas fora. No seu bairro, na sua escola, no seu trabalho,
no ônibus que você pegar, na fila que você entrar, porque os dons estão aí para serem usados, e quanto mais você usar, mais o Senhor te dá, mais tranquilo você fica, menos lamuriento você é, menos você olha o erro dos outros, mais você olha os seus, mais você serve. Deixa de ser o receptáculo das coisas para ser o doador. O doador. Diz a palavra de Deus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Dons para serem dados. Não é só dinheiro, não. O que você tem? Pedro e João sabiam o que eles tinham. E eles não negavam. Um cristão cheio do Espírito tem vida de oração. Se compadece dos sofrimentos do seu próximo, sabe o que tem da parte de Deus. Em quarto lugar, no versículo 7, um cristão cheio do Espírito tem ousadia. O versículo 7 diz assim, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ah, irmãos, tem que ter ousadia para fazer isso. Tem que ter ousadia para fazer um aleijado que todos conhecem, que está há anos naquela porta, se levantar. Tem que ter muita fé. Ousadia, que é sinônimo de fé. Estes homens aqui sabem que Deus está junto com a palavra deles. Estes homens sabem que aquilo que eles falam, o Senhor vai endossar. Isso é ser cheio do Espírito. Quando você fala, Deus fala com você. Isso faz de você um profeta. Queridos, o Senhor não chamou pastores para serem profetas, o Senhor chamou cristãos para serem profetas. Para você falar através dele. Só que às vezes você está tão preocupado com as suas próprias coisas, com seus próprios sofrimentos, e a minha mensagem de hoje era sobre os sofrimentos. O tema era: os planos de Deus passam pela provação. Mas independente do seu sofrimento, comece a olhar para aquilo que Deus pode fazer através de você. Pare de ter autopiedade, de achar que você está no pior dos momentos da vida, de achar que você está no maior sofrimento. E mesmo que você esteja, diga assim: eis-me aqui. Sirva o Senhor, fala com o Senhor. Meus irmãos, eles tinham fé e ousadia. Eles ajudaram aquele aleijado, pegaram na mão dele e ajudaram ele a ficar em pé. Porque eles sabiam que o Senhor ia curar aquele homem. Onde está a ousadia de um cristão hoje? A palavra de Deus diz que no perfeito amor não há medo. Não há medo. E quando alguém não tem medo, tem ousadia, tem coragem pela fé. Eu quero desafiar você a viver pela fé. E para viver pela fé, a gente não pode ter garantia. Mas nós vivemos numa sociedade que está querendo garantia para tudo. Gente que não está disposta a arriscar. Viver pela fé é arriscar. E o Senhor vai honrar você se você for ousado e viver pela fé. Nós precisamos de ousadia, irmãos. Precisamos de entender que o Senhor quer nos usar para transformar as situações das vidas dos outros pelo poder dele em nós. Quinto e penúltimo lugar. Versículo 12. Um cristão cheio do Espírito Santo é humilde. Humilde. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Chama-se humildade. Irmãos, humildade é quando nós não precisamos de ser honrados.
Humildade é quando não nos faz falta o elogio. Não importa de quem ele venha. Humildade é quando eu vivo bem, independente de ser ofendido ou perseguido. Humildade é quando o meu eu já foi para a cruz. E então, eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para o Senhor. A falta de humildade faz com que as pessoas, primeiro, pensem nelas antes de tudo. Eu ia vir com a camisa hoje, mas eu desisti, virei na próxima vez que eu vier ao culto, escrito assim, eu sou o terceiro. Camisa que o Solar está fazendo para vender. Depois você pode encomendar com a Fabiana. Eu sou o terceiro. E essa camisa tem o objetivo de fazer a pessoa perguntar, por que você é o terceiro? A Cleide me pergunta, por quê? Por que você é o terceiro, pastor? Porque eu não tenho que pensar em mim em primeiro lugar. O orgulho faz com que a pessoa pense nela primeiro, nas suas necessidades. Mas o Senhor diz, buscai, pois, em primeiro lugar. Então, primeiro vem Deus. Depois do Senhor vem o próximo. Aí vem você. Nós precisamos fazer disso um estilo de vida. Então pare de pensar só nas suas coisas. É orgulho. Pare de ficar na defensiva. A pessoa orgulhosa sempre está na defensiva. Sempre acha que ela está ameaçada, que ela precisa tomar cuidado, ela não se entrega. A palavra de Deus nos conta quando Jesus conversou com Pedro. E a gente sabe que Pedro era orgulhoso. E o Senhor estava moendo Pedro. Moendo Pedro. E quando ele encontrou com Pedro, depois da ressurreição, ali na praia, Jesus falou assim, chegará o dia que pessoas que você não conhece vão te tomar pela mão e vão conduzir você. E vão vestir em você uma roupa que você não quer vestir. Pedro estaria entregue. A pessoa orgulhosa fica na defensiva, ela acha que ela tem que dominar, que ela tem que ficar por cima, que ela não pode ser enganada. Eu, se fosse escrever uma nova bem-aventurança para acrescentar a estas, e não precisa, eu escreveria bem-aventurados os enganados. Porque se você for enganado por alguém que é cheio de astúcia e malícia, glória a Deus pela sua vida, porque você é simples e confia, e o seu juiz te defenderá. Mas ele não defende o orgulhoso. Ele não defende quem quer o crédito. Quando eu vejo uma igreja usurpar o crédito daquilo que Deus está fazendo, eu fico preocupado, porque sei que a queda virá para essa igreja, virá para o seu pastor e para aqueles que fazem isso, porque ninguém pode usurpar a glória de Deus. E o Senhor, diz a Bíblia, é vingador contra estas coisas. Alguém cheio do Espírito Santo é humilde. Abaixa a cabeça. Cede a vez. Não faz a força do seu braço, mas faz a força do braço de Deus. E às vezes a força do braço de Deus é se humilhar e ceder, em vez de brigar e batalhar. Mas eu quero terminar essa mensagem. Um cristão cheio do Espírito Santo tem vida de oração. Se você não tem, você tem que corrigir isso essa semana. Um cristão cheio do Espírito Santo se compadece dos sofrimentos do seu próximo. Ele não tem um evangelho religioso, o evangelho dele é altruísta. Um cristão cheio do Espírito Santo sabe o que tem da parte de Deus. Ele é rico para com Deus, com o fruto, com os dons, com a autoridade. Um cristão cheio do Espírito Santo tem ousadia e fé. Caminha no caminho de Deus. Um cristão cheio do Espírito Santo é humilde. Em último lugar, no versículo 16, um cristão cheio do Espírito Santo glorifica Jesus Cristo. Diz assim o verso 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver.
Quem é cheio do Espírito Santo dá glória a Jesus. Dá glória a Jesus por tudo. Amanhã você vai trabalhar. Você tem um trabalho que o Senhor te deu, né, Daniel? Daniel começa no trabalho novo terça-feira. Ele falou comigo de manhã, eu posso agradecer a igreja? Queridos, por tudo. Às vezes você não tem um trabalho ainda, mas você tem vida. Você tem saúde. Uma roupa para você vestir. Onde está a glória ao Senhor? Nós tínhamos que fazer isso todos os dias. Quando nós não fazemos, nós estamos roubando. Nós não podemos roubar do Senhor, porque a glória toda é dele. Ele faz através de nós, é verdade. Mas nós existimos para colocar o holofote nele. Não no nosso nome. Não no nosso ministério. Não na nossa família. Não no nome da família. Não na sua força de trabalho. Mas a glória nele. Sempre. Sempre que alguém fica cheio do Espírito Santo, experimenta um avivamento, Jesus é honrado. Não está mais em jogo nomes de pessoas, de igrejas, denominações, porque o rei triunfa. E ele quer triunfar não dentro da igreja, ele quer triunfar na sua casa, na minha casa. Lá na sua casa precisa ser um local de glória, onde o nome dele é exaltado. Não interessa se alguém na sua casa não quer exaltar o nome dele. Se você está lá, você exalte. Até o ponto que alguém não queira mais você dentro de casa e te expulse. E aí a Bíblia diz, você será bem-aventurado, porque você será perseguido por causa de Jesus Cristo. Sabe, queridos, a nossa sociedade está ficando intolerante com o nome de Jesus Cristo. Nós precisamos dar a glória a Ele. Sempre. Por tudo. E quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais glória você dará. Menos você achará que você é o realizador. Mais você saberá que Deus está agindo. E quanto mais glória você der, mais o Senhor vai te usar. Ah, Ele vai usar. Porque Ele tem prazer em usar vasos que se humilham, que se entregam, que dão glória a Ele. Eu creio que o Senhor tem um avivamento para nós, irmãos. Ele não é religioso. Ele não é litúrgico. Ele é um avivamento que passa pela transformação das nossas vidas. Amanhã você vai viver. E essa palavra, toda ela, pode se cumprir na sua vida amanhã. Você não precisa do templo, da reunião. Avivamento que precisa da reunião para se manifestar não é avivamento genuíno. O avivamento pode se manifestar em todas as horas e lugares. Sempre. Se você andar com o Senhor, Ele vai usar você. Ah, Ele vai usar você. Vamos orar, feche os seus olhos. Você que é membro dessa igreja, se parou de buscar o avivamento, acerte isso com Deus de novo. Fale, Senhor, quase 2 anos que nós estamos buscando e eu parei de buscar. Eu parei, eu perdi o foco. Pois bem, o Senhor me incomodou para que nós voltássemos a esse foco, para sermos cheios do Espírito Santo. Para que realmente o que Ele fez em Pentecoste, Ele faça de novo. Daquele jeito. Do jeito dele, não do nosso.
Coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor, o Senhor conhece os corações. O Senhor sabe quem é sincero, quem não é. O Senhor sabe quem te busca, quem não busca. Eu te peço nessa igreja, derrama o espírito do avivamento verdadeiro e genuíno. De gente que ora de verdade, que ama orar, que já está com saudade das 5 horas da manhã ou das 7 da noite, porque vai te buscar. Derrama esse espírito que faz com que os teus filhos se preocupem uns com os outros. Oh, Espírito, vem sobre nós. Muda a nossa semana, Senhor. Muda a nossa semana. Para que a semana seja vivida para a glória do Teu nome. Dá-nos ousadia e fé. Dá-nos ousadia e fé. Quanta gente precisa de nós. Quanta gente precisa de nós. Senhor, acima de tudo, que só Jesus Cristo seja honrado entre nós. Nessa igreja, nas nossas casas, no nosso trabalho, na escola, no dia a dia. Que as pessoas, ao andarem conosco, tenham a certeza de que estão andando com quem te glorifica e te exalta. Envia um avivamento sobre a nossa igreja, sobre as famílias, sobre as crianças, sobre os adolescentes, os jovens, os solteiros, os casados, os idosos, sobre os enfermos e os sãos. Envia, Senhor, sobre os homens e mulheres. Envia um avivamento do teu jeito, do teu sopro. Não vamos colocar o trilho para o Senhor andar. Só queremos que o Senhor venha. Venha sobre nós. É a nossa oração, é a minha oração sincera diante do Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos participar da ceia. Enquanto a gente vem cá, os presbíteros